havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceu-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam. Vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, aqui a palavra do Senhor é bem claro que no começo, quem dá o testemunho de Jó é o Senhor, dizendo que Jó é um homem fiel, um homem íntegro e reto a ele, e que se desvia do mal. Meditando nessa palavra, começou a passar um filme pela minha cabeça.
eu estou estudando a palavra do Senhor, estou lendo a palavra do Senhor, eu começo a imaginar como se fosse eu naquele momento. Como se eu estivesse ali vivendo aquele momento. Já pensou o Senhor olhar para aqui para a terra e dizer: esta é uma mulher de Deus, uma mulher que é reta e que é temente a mim e que se desvia do mal. Ou então ele dizer: este é meu servo, o servo fiel a mim, o servo que é temente a mim e se desvia do mal. E naquele momento o Senhor dá a Jó 7 filhos e 3 filhas. E Jó era um homem muito rico. Jó era um homem muito poderoso ali naquele lugar. Porque Jó era um homem muito milionário. Porque muitos ficavam de olho em Jó. Por Jó ter muitas coisas, muitos animais, muitas cabeças de ovelhas. E o povo ficava ali olhando e sabendo que o que Jó tinha era a mão de Deus que lhe abençoava, que era Deus que cuidava de Jó. Então Satanás vai até o Senhor e diz que estava rodeando sobre a terra. E o Senhor pergunta a Satanás se ele observou o servo dele, Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto temente a Deus, e que se desvia do mal. Então Satanás fica na fúria dele, porque tudo que a gente tem, que Deus abençoa, que Deus nos dá, o Satanás sempre ele fica tentando arrumar um jeitinho de destruir. Sempre ele fica ali rodeando, fica colocando coisas na nossa mente, fica fazendo contenda, fica dizendo que a gente não é capaz, que a gente não é para merecer, a gente não é merecedor daquilo que a gente tem, mas só o Senhor sabe que aquilo que nós possuímos foi Ele que nos deu. E se nós não somos merecedores, o Senhor sabe a hora certa de tirar. Então naquele dia Satanás pede que Deus autorize ele a descer na terra para tocar em Jó. Mas no momento que ele desce, ele tira todos os bens de Jó. Por quê? Porque a intenção de Satanás era destruir Jó, para que a fé de Jó caísse e que Jó blasfemasse contra o Senhor. Mas no momento que ele toca em Jó e tira tudo que Jó tinha, ele só não tira uma coisa: a fé, a fidelidade que Jó tinha ao Senhor. Porque Jó era um homem temente a Deus. Jó ele se desviava do mal. Então ele sabia que se Deus estava permitindo tudo aquilo, Deus estava no controle da sua vida. Se Deus estava permitindo ele perder tudo aquilo, ele sabia que no final da história dele, ele ia ter uma vitória e que Deus ia dar tudo em dobro a ele. Então, no momento que Jó raspa a sua cabeça, rasga a sua veste e se joga no chão, ele diz: nu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Porque tudo que nós possuímos aqui na terra, nada nos pertence, nada. Por mais rico que você seja, por mais que você tenha uma condição de vida melhor do que o seu irmão, você daqui da terra, você não leva nada. Você veio sem nada e você volta sem nada. Porque até a veste que nós vestimos quando nós falecemos, é os outros que colocam na gente. Então, a palavra do Senhor diz que em todo momento Jó jamais blasfemou o Senhor. Ao contrário, no momento que Jó viu que tinha perdido tudo, que tinha perdido seus filhos, que tudo que ele tinha construído ali na terra, ele tinha perdido, ele apenas se prostrou no chão e adorou o Senhor. Porque ele tinha convicção que mesmo passando por aquela tribulação, mesmo perdendo tudo que ele tinha ali, o Senhor estava com ele. A presença de Deus jamais saiu de Jó. E a fidelidade de Jó, cada dia só fortalecia mais ainda. Porque Jó, ele tinha convicção que tudo aquilo que ele estava passando era um momento difícil. Tudo aquilo que ele estava passando, que Deus tinha dado tudo a ele, ele também sabia que tinha a hora de Deus tomar dele, que tinha a hora de Deus tirar. Mas tudo que Deus dá a gente, e a gente é fiel ao Senhor, Deus também retribui.
vezes nós somos ingratos ao Senhor, porque nós pedimos, e quando o Senhor nos dá, nós não somos fiel a Ele. E muitas das vezes Deus nos aperta um pouquinho, para que a gente venha sentir que da forma que nós pedimos e Ele nos abençoou, que nós também venhamos ser fiel ao Senhor. Mas tudo aquilo não foi porque Jó não era fiel ao Senhor e que Jó não retribuiu o que Deus tinha dado a ele. Ao contrário, Deus permitiu que Jó passasse por aquilo, que Satanás fizesse tudo aquilo com Jó, para o Satanás ver que Jó era fiel ao Senhor. E naquele coração não tinha espaço para Satanás. E naquele coração, só o que morava ali era o amor de Deus e a fidelidade de Jó com o Senhor. Então aqui na palavra do Senhor também diz que o capítulo 2 diz que no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, glória a Deus, perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Então tudo aquilo que Satanás fez Jó passar, ele viu que foi em vão. E mesmo assim ele voltou ao Senhor para insistir e continuar tirando o que era de Jó, para ver se Jó blasfemava contra o Senhor ou se Jó ia pecar, murmurando porque estava perdendo todos os bens que ele tinha. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida, porque Deus permitiu que Satanás tocasse na carne, no osso de Jó, mas não permitiu que ele tocasse no espírito, porque o espírito de Jó era do Senhor. Então Satanás podia tocar em tudo, menos o espírito de Jó. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó em uma chaga maligna, desde a planta do pé até alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Naquele momento, quando Satanás toca em Jó, que coloca aquelas chagas, aquelas feridas horríveis em Jó, a única coisa que Jó conseguiu sobrar para ele foi um cardinho de telha, para que ele viesse coçar suas feridas. E Jó senta na cinza e fica coçando as suas feridas com aquele caco de telha, que ele já tinha perdido seus filhos, já tinha perdido todos os seus bens, mas continuava fiel ao Senhor. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então naquele momento a esposa de Jó vê o sofrimento dele. Ela também está sofrendo naquele momento por ter perdido seus filhos, por ter perdido todos os seus bens. E quando vê Jó com aquela enfermidade nele, com aquela chaga, aquelas feridas, ela pede que Jó amaldiçoe o Senhor e deixe de ser fiel ao Senhor. Mas naquele momento Jó diz que ela fala como uma doida, porque jamais ele ia blasfemar contra o Senhor.
porque ele soube receber o bem do Senhor. E por que ele não saberia receber o mal? Porque ele não saberia receber aquele momento que ele estava passando. Porque ele tinha convicção que ele estava passando por toda aquela enfermidade, ele estava passando por toda aquela dificuldade. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que a presença de Deus era fiel com ele. Então o versículo 11 diz: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, Temanita, Bildade, Suíta e Zofar, o Namaanita. E combinaram condoer-se dele, para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites. Porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. O capítulo 3 diz que depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e sombra da morte habitem sobre ele. Nuvens e escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre no número dos meses. A que solitária seja aquela noite, a sua música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, que não veja as pestanas dos olhos da alma. Porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para se edificam casas nos lugares assolados. Até aqui Jó só amaldiçoou o dia em que ele nasceu, mas em momento nenhum Jó blasfema contra o Senhor, porque Jó sabia que aquele sofrimento todinho que ele estava passando, aquele momento todinho de dificuldade que ele estava passando, Deus tinha permitido, porque Deus tinha algo com Jó, porque Deus sabia da fidelidade de Jó. E tem momentos na nossa vida que só basta Deus nos apertar um pouquinho, só basta a gente passar por uma dificuldade, ou só basta acontecer algo na nossa vida ou na nossa família, que a gente já tem logo: eu sou fiel ao Senhor, eu vou para os cultos todos os dias que tem culto, eu estou frequente nos cultos, eu estou indo para a casa do Senhor. E por que isso está acontecendo comigo? Irmão, a gente é crente, a gente crê em Deus, mas não existe vida de crente sem luta, não. Não existe vida de crente sem prova, não. Porque se a vida da gente fosse só de maravilha, a gente não lembrava que Deus existe, não. Então tem momentos na nossa vida que Deus tem que apertar, as lutas tem que vir, as provas tem que vir, para que Deus venha ver a nossa fidelidade com Ele. Então as lutas vêm para nos dar estrutura, para nos fortalecer, para que quando nós estivermos no ponto certo que Deus venha nos colocar, a gente esteja preparado para receber a nossa bênção, para que nós não viemos deixar a nossa bênção passar pelas nossas mãos,
Porque muitas das vezes nós perdemos uma bênção do Senhor porque nós blasfemamos, porque nós murmuramos em meio à dificuldade e em meio àquele momento que a gente está passando. Eu já fiz isso, já sim, porque tem momentos na nossa vida que a gente é feito de carne e osso, a gente é ser humano. E tem momentos na nossa vida que a gente fala, a gente blasfema mesmo. Porque eu lembro até hoje que quando eu vim para o culto, não lembro direito, mas eu creio que era um culto do Dia das Crianças. Foi o aniversário das crianças aqui na igreja. Eu lembro que eu tinha vindo pela manhã, tinha participado da brincadeira, a primeira vez que eu tinha vindo aqui na igreja. E à noite vim para o culto. Foi um culto abençoado. Foi um culto que Deus mais falou ao meu coração. Eu lembro que quando eu cheguei, as cadeiras eram mais para cá. E eu lembro que eu sentei na última cadeira ali atrás. E quando eu me ajoelhei para orar, eu disse ao Senhor, que o Senhor naquela noite falasse comigo. Que o Senhor me mostrasse que naquele momento eu tinha vindo de uma igreja e eu estava aqui em Belém de Maria, como eu estava morando, eu tinha que estar firme na presença de Deus. Então eu tinha que procurar outra denominação para me fazer parte. E naquele momento eu pedi ao Senhor que Ele falasse comigo, que Ele confirmasse se era realmente essa denominação que eu deveria ficar. E no momento que eu me ajoelhei e eu falei isso para Deus, eu lembro que um irmão, que hoje ele não está aqui, mas eu creio que logo ele vai voltar. O irmão Antônio, ele olhou para mim e disse: Deus tem algo na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. E naquele momento, eu olhei para ele e disse: amém, irmão. E eu baixei a cabeça e continuei orando. E eu lembro todas as palavras que eu falei naquele momento. Porque eu sou de uma família católica, não tinha conhecimento da palavra, a gente sofria muito, eu sofri minha infância toda, porque meu pai era um homem carrasco, meu pai era daqueles que ele batia, ele não tinha pena, e mesmo dias que a gente não tinha feito nada, ele chegava bêbado em casa e batia na gente. E eu lembro que, passando aquilo pela minha cabeça, eu disse ao Senhor, porque ele já tinha falecido, eu tinha uma mágoa muito grande dele por causa disso. Até uns dias, eu dizia a meus irmãos, não sinto um pingo de falta dele. Mas eu comecei a orar ao Senhor e comecei a pedir a Deus para tirar aquela mágoa do meu coração, porque não me fazia bem. Então, naquele momento, eu comecei a orar ao Senhor e comecei a pedir a Deus para que tirasse aquele sentimento do meu coração. Para que eu não viesse deixar aquele sentimento ruim entrar no meu coração e se desviar dos caminhos do Senhor. E naquele momento eu disse a Deus, para que Deus fosse visitar a minha mãe, para que Deus libertasse ela do vício da bebida, para que Deus cuidasse dela, que Deus velasse por ela e ficasse com ela naquele momento. Que Deus enviasse seus anjos sobre a casa da minha mãe para que Deus viesse cuidar, livrar ela de todo mal. Minha mãe vivia numa vida de escravidão. Minha mãe era escrava da bebida. Ela bebia todos os dias. Ela bebia meses e meses. Só que o nosso corpo chega uma hora que ele não suporta mais. E eu lembro como se fosse hoje. Naquele dia eu entregando a vida da minha mãe, terminou o culto com um culto abençoado. Eu saí daqui com minhas forças renovadas. Eu saí daqui com uma alegria tão grande no meu coração. E ao chegar em casa, meu esposo nunca foi de me esperar na porta. E ao chegar próximo da minha casa, eu vi ele na porta. Eu estava sem internet no telefone e já tinha várias ligações no meu telefone e várias mensagens. E quando eu vi ele na porta me esperando, eu já estranhei, já vi aquele barco no meu coração. Eu disse: alguma coisa aconteceu. Ele nunca é de me esperar na porta. Naquele momento, quando eu entrei, eu disse: Anderson, o culto foi uma bênção. O culto foi uma maravilha. Ele disse: foi mesmo. Amém. Deus abençoe. Aí ele disse: senta aí, porque eu não notícia para ligar. E eu lembro que eu não sentia mais
mais minhas pernas. Eu lembro daquele momento que ele me pegou assim e me sentou no sofá na sala e olhou para mim e disse: é sobre sua mãe. A sua mãe acabou de falecer. Naquele momento ali eu fiquei sem reação. Eu nem chorar, chorei, eu fiquei sem reação. Porque foi um choque para mim. Eu me lembrei da oração. Eu olhei para ele, eu disse: eu estava na igreja, eu ajoelhei, eu orei. Eu pedi a Deus que fosse até minha mãe e cuidasse dela. Mas tem coisas na nossa vida que nós temos que passar, porque é necessário. Tem coisas na nossa vida que Deus tira, porque Ele quer nos usar. Tem momentos na nossa vida que, mesmo que seja dor, é para nos dar estrutura. Então, naquele momento, eu não reclamei ao Senhor, eu apenas agradeci, porque eu sabia que ela tinha descansado. Mesmo que ela não fosse evangélica, mas eu senti uma paz muito grande no meu coração. E eu agradeci ao Senhor porque ela descansou. No meu coração ela não morreu, ela descansou. Porque Deus é fiel e Ele cumpre com o que Ele promete. Então nós temos que passar como Jó passou. Jó passou a enfermidade, Jó perdeu tudo o que ele tinha, mas ele não blasfemou o Senhor. Em momento nenhum, Jó falou a Deus, perguntando por que ele estava passando por aquelas coisas. Ele não perguntou ao Senhor por que ele estava passando por aquela enfermidade. Ele apenas passou e adorou ao Senhor. E muitas das vezes, nós somos fracos, nós somos falhos. E quando Deus nos aperta, a gente já reclama. A gente já pergunta a Deus por que estamos passando por aquele momento. A gente já pergunta por que é que aquilo está acontecendo. Mas em nenhum momento a gente chega a pensar e a perguntar a Deus, não por quê, mas para quê. Porque tem coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida para nos dar estrutura, para nos fortalecer. E diante da morte da minha mãe, Deus tem me honrado, Deus tem honrado a minha casa, Deus tem honrado a minha família e tem permanecido fiel. Porque o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido, foi a mão de Deus. E todo o tempo nos sustentando. Foi a fidelidade do Senhor conosco. Mesmo eu não sendo fiel ao Senhor em muitos tempos, e muitas vezes na minha vida, o Senhor nunca deixou de cuidar, nem de mim, nem da minha família. Então que nós sejamos como Jó, que muitas das vezes, por lutas, por dificuldades, por enfermidades que nós estamos passando, a gente nunca venha blasfemar, que nós nunca viemos reclamar da situação que estamos passando, que nós viemos somente agradecer, que nós viemos somente louvar o Senhor e engrandecer o seu nome, porque o Senhor é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que Ele tem prometido. Eu digo ao Senhor, eu digo aos irmãos que eu sou prova viva da fidelidade de Deus na minha vida. Porque muitas das vezes eu não fui fiel ao Senhor e o Senhor continuou cuidando. O Senhor continuou livrando eu e minha família. Porque é fácil a gente estar na bonança. É fácil quando a gente está com o nosso armário cheio. É fácil quando a gente está com nossa geladeira farta. É fácil quando abrimos nosso guarda-roupa e ver muitos vestes, muitos calçados para a gente usar. Agora também a gente tem que agradecer a Deus também quando não temos. Ou então quando temos e sabemos que não usamos e nem serve para nós, para que nós viemos dar para o próximo que está necessitado. Que nós viemos agradecer a Deus por todo momento difícil e também todo momento de alegria. Que nós nunca viemos blasfemar o nome do Senhor por causa de momento nenhum que nós estejamos passando. Porque é necessário muitas das vezes Deus nos apertar para que nós venhamos saber que Deus é Deus e não existe outro Deus, é somente um. Mas que Ele é fiel na nossa vida e continua cuidando dos seus. E eu digo aos irmãos, porque eu morava de aluguel, passemos por um momento difícil, mas Deus nunca deixou faltar. Deus nunca deixou faltar. Sempre que faltava algo,
Deus enviava irmãos para levar até a gente, mas nunca deixou faltar. Muitas das vezes eu tinha vontade de dizimar, mas eu não podia. Mas eu chegava até o quarto, eu apresentava para o Senhor e dizia: Senhor, esses aqui eram os 10% que eu queria e desejo estar na tua casa, te devolvendo o que o Senhor tem dado a mim e a minha família. Mas o Senhor, muitas das vezes, Ele entende e sabe, porque muitas das vezes a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que pagar uma água, uma energia, e Deus nunca deixou faltar. Deus nunca deixou, Ele sempre cuidou de mim e da minha família. Mesmo no momento que eu não fui fiel, mas eu sempre apresentava o Senhor e dizia o porquê e para quê. E Deus sempre esteve ali presente, cuidando de mim e da minha família. E eu sou grata a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, por tudo que Deus tem tirado, por tudo que Deus tem colocado. E quero agradecer a oportunidade ao pastor pela confiança, deixar-me dando a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Estive ausente dos cultos, porque estou trabalhando em Caruaru, ainda permaneço trabalhando, mas Deus é fiel e eu creio que Deus, tudo é no tempo dele. Tudo é determinado pelo Senhor. Então, se Ele me deu esse tempo e estou aqui de volta, é porque Deus sabia que eu precisava. E Deus só trabalha na hora certa. Ele nem tarde nem falha, Ele só age na hora certa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da nossa irmã Cícera. Amém. Deus ricamente abençoe a vida dela. Vamos colocar de pé, irmãos. Os irmãos que estão no grupo, os irmãos acompanham os cultos, continua normalmente, tá certo? Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos que vieram aqui. Abençoe a vida de cada um, que o Senhor Jesus dê para cada um dos irmãos uma noite de paz e bênção, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, nessa noite por este culto. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã Cícera. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de cada irmão que aqui está, Senhor. Ó Deus, visita cada família, dá-nos uma semana abençoada, nos livra do mal, guarda os teus filhos, Senhor. Aqueles que cada um aqui estão, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa para o nosso pastor Jailson, abençoa para o ministério, abençoa a vida, Senhor, de cada obreiro, cada cooperador, cada auxiliar, Pai, cada diácono, cada diaconisa. Senhor, dai-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a vida dos teus filhos e da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Está terminado em nome de Jesus.